Na nossa última aula, nós vimos que o núcleo atômico era composto por hadrons, e esses hadrons, né, prótons e nêutrons, na verdade, não são partículas elementares e são compostos por outras partículas, no caso, os quarks. Nós vimos a composição de quarks para cada um desses hadrons. Antes nós partimos para a parte de ligação química propriamente dita, então nós vamos ver o núcleo, né, as reações que podem acontecer com esses hadrons e os processos que eles passam e a aplicação desses processos, especificamente no que nós chamamos de química nuclear, certo? Só que, normalmente a química nuclear é vista como uma coisa muito distante da área biológica, né? No máximo que às vezes você ouve falar são as influências dos processos radioativos ou o quão mal eles fazem. Mas, na verdade, a parte de radioatividade ela está presente a cada segundo, a cada instante e em todos os lugares que nós vamos, certo? Existe a radioatividade natural, na qual nós estamos imersos, na qual todo o sistema biológico do planeta foi desenvolvido, e existe também a aplicação desses processos radioativos na área médica. Então, como profissional que você vai se formar na área de saúde pública, é importante que você saiba sobre esses processos, porque você pode encontrar eles no seu dia a dia e mais próximos do que você pensa. Então, vamos dar uma olhada numa demonstração ou na apresentação de um ensaio, certo, feito com equipamento, para a gente tratar sobre esse assunto de onde você encontra processos radioativos. Às vezes você vai encontrar nas suas férias, certo? Esse daqui é um contador Geiger, é um equipamento que é usado para medir radiação. Essa radiação, certo, ela pode ser tanto de processos radioativos normais quanto de originados artificialmente. Esse equipamento, aqui ele está aberto, mostrando a parte de trás dele aberto, ele é composto por um tubo, esse daqui é um tubo metálico evacuado, que foi preenchido com uma mistura de gases nobres ou normalmente somente com gás nobre, por exemplo, argônio. Esse tubo aqui, ele é ligado num circuito eletrônico, é submetido a uma diferença de potencial, e como as emissões radioativas atravessam a parede desse tubo, né, elas vão acabar, no caso, ondas eletromagnéticas ou mesmo partículas, mesmo hadrons, vão acabar colidindo com aquelas moléculas de argônio dentro desse tubo, e por conta disso vão transferir energia e vão arrancar os elétrons, né, das camadas eletrônicas do átomo, do argônio, no caso, e esses elétrons vão ser capturados nesse sistema eletrônico. Então, cada elétron que é capturado através do sistema gera uma corrente elétrica que é proporcional à quantidade de elétrons que foi gerado aqui dentro, que é proporcional a quanto ou a quanta a radiação passou por aqui. Então, aquilo que nós já havíamos falado nas outras aulas, você tem a ionização, certo? Decorrente de absorção ou de fótons ou de colisão entre partículas. É uma maneira de você transferir energia. Essa radiação, ela é decorrente, ela está à nossa volta, ela é decorrente de processos naturais. Então, veja, esse número que está marcando aqui, né, é 0,226 nesse momento, microsieverts por hora. Está aqui a unidade, microsieverts por hora do Sistema Internacional de Unidades. Então, essa é a radiação natural. Ela varia de lugar para lugar. Então, se você mora no lugar que tem mais material radioativo no solo, por exemplo, ou você está virado para a parte, naquele momento, para a parte da galáxia que tem processos de decaimento, de emissão de partículas de alta energia, essas partículas colidem com as moléculas da nossa atmosfera. Nessa colisão, essas partículas podem ser absorvidas pelos núcleos. Essas partículas que eu estou falando são prótons e nêutrons, no caso, e elas acabam sendo absorvidas e transferidas. E aí você tem essa emissão também. Aqui é um minério de urânio, certo? É a parte da baquerelita, que foi o Henri Becquerel, Antônio Henri Becquerel, a gente vai ver que ele descobriu a radioatividade, né? E é uma amostra que essa partezinha verde aqui contém urânio. Então perceba que a hora que foi colocado aqui na frente do equipamento,
a medição aumentou 10 vezes, basicamente. Saiu de 0,29, 0,2 para 2,2. Então, isso daqui é urânio, ele está emitindo radioatividade, certo? E esse é o que eu falei que são processos naturais. Você encontra esse tipo de minério, né? Você extrai esse minério. No Brasil, há muito desse minério no norte do país, em Carajás, daquela região da Amazônia. Então, tudo bem, esse é um minério que você vai lá, está longe, etc. e tal. Agora, vamos passar por uma amostra de uma areia que foi retirada de uma praia do sudeste brasileiro, certo? Essa areia, essa cor dessa areia escura aqui, muita gente que vai na praia às vezes já viu ela. Então, repare no valor da radioatividade dessa areia. Essa areia é chamada areia monazídica. Você encontra bastante no litoral norte de São Paulo e toda a região que vai do Rio de Janeiro, Espírito Santo e ali para cima. Então, perceba que você está piscando a tela, esse número agora, porque ultrapassou o valor de segurança setado ou que foi estabelecido no equipamento, certo? Então, você tem uma areia que é encontrada na praia, ok? E você está com uma emissão radioativa dela que é pelo menos 20 vezes maior do que chega a 5 microsieverts por hora, 20 vezes maior do que a radioatividade natural que a gente detecta, nesse caso aqui na região de Araraquara, que era 0,2, certo? A variação desses números, aqui ele não fica fixo, porque são processos aleatórios, ok? Eles acontecem não de forma constante, mas decaimentos radioativos normalmente são processos que você é de forma aleatória. Mas, de qualquer modo, na média, você tem uma emissão que é 20 vezes maior. Tá bom. Então, pense o seguinte, é uma praia. Você iria nessa praia, você estaria nessa praia sabendo que ela emite radiação e que toda a história que você conhece, que você já ouviu até agora sobre radioatividade, né, normalmente as pessoas não querem nem chegar perto. Então, essa praia, na verdade, é Guarapari, lá no litoral do Espírito Santo. Então, aqui um exemplo da praia do Morro, em Guarapari. Se vocês olharem as areias aqui, é justamente essa areia veio de lá. Não é essa amostra que eu tenho, não é a mais escura, certo? Mas você tem ela um pouquinho menos radioativa do que normalmente. Isso daqui é uma pessoa que foi lá, vocês podem procurar aqui, essa pessoa, tem gente no YouTube que sai por aí, né, tem vídeos no YouTube, tem sites onde as pessoas vão por aí para medir a radioatividade em ambientes tanto urbanos quanto naturais. Nesse caso, aqui ela está usando o mesmo equipamento que foi mostrado aqui, a pessoa está tomando um banho de areia, e na verdade, ao invés de 4 microsieverts, né, 20 vezes maior, ela está medindo 40 microsieverts, ou seja, uma dose 20 vezes maior, não, né, 200 vezes maior do que a radiação natural de fundo. Perceba outra coisa que é interessante. A praia, certo? Essa praia, então, toda essa parte dessa areia que é escura, que está nessa praia, é radioativa. E você tem uma cidade aqui em volta, prédios ao redor desse chamada Praia do Morro aqui, carro, pessoas na praia, pessoas indo lá, se enterrando nessa areia radioativa. Então, qual é o sentido disso se você sempre ouviu falar que radioatividade é uma coisa que é mal para a saúde, faz mal para a saúde, certo? Aí você pode falar, bom, Guarapari é uma praia longe, eu nunca fui lá, e se eu sei que é radioativo, eu nem vou. Beleza, mas até aí você pode ter ouvido falar em Águas de Lindóia, aqui em São Paulo. No caso de Lindóia, o que é radioativo é a água mineral que tem em Lindóia. Então, no site da prefeitura, eles até afirmam o seguinte, a água mineral de Águas de Lindóia, né, tem 3.179 mates, mates é outra unidade de radioatividade, contra 185 das famosas fontes de Jáchymov na República Tcheca, que tem só 155. Tá? Tem 185 nessa da República Tcheca e 155 de Bad Gastein na Áustria. Então veja, certo? Quantas vezes mais? Você está falando de 185, 155 para 3.000 mais. A intensidade da radioatividade em Lindóia. E eles dizem o seguinte, que a radioatividade natural da água é extremamente benéfica para o organismo, né? E Águas de Lindóia possui a água mineral de maior radioatividade em todo o planeta.
Assim como o Guarapari, né, é a praia com areia com maior radioatividade natural do mundo, da areia monazílica que tem tório. Então nós temos aqui no Brasil a água mais radioativa, a praia mais radioativa e incentiva pessoas a irem até lá e se banharem e ficarem em contato com esse material. Aí você fala, tá, eu não vou em Águas de Lindóia, eu vou ficar longe de lá. Mas, se você for na farmácia, certo? Ou em casas de cosméticos, lojas de cosméticos, você vai encontrar Águas de Lindóia para beber ou para passar na cara, a famosa água termal que é usada para remover maquiagem ou limpeza de pele. Se você pegar qualquer uma das duas e olhar na parte da embalagem lá atrás, onde estão as propriedades, né, as características da água, você vai ver que tem o pH, temperatura, condutividade elétrica e está lá, radioatividade na fonte a 20 graus, 20,6 watts. Aí a questão que fica para quem quiser, entra lá no site, inclusive da Prefeitura de Águas do Lindóia, que você vai ver a promoção. Você está bebendo água radioativa, você está passando água radioativa na pele, você está indo lá, né, na praia. E aí, como profissional na área de saúde, alguém vai te perguntar um dia, certo? Essas pessoas, elas realmente podem viver no seu lugar, consumir esses produtos e não ficar doente, apesar da radioatividade? Então, a ideia de você ter aula de química nuclear é justamente no final da aula você ter capacidade de responder esse questionamento para quem te perguntar depois, certo? Isso é importante porque você está vendo uma contradição que normalmente o que você sabe sobre a radioatividade te manda você ficar longe, não consumir produtos radioativos e nem ficar em lugares radioativos. Então, na aula de hoje, nós vamos ver todos esses itens aqui, né? São 10 itens, divididos em duas partes. Falar sobre histórico, bandas de estabilidade, os processos de decaimento, as equações, fusão nuclear e assim por diante. E na parte dos 3 últimos tópicos, nós vamos ver as unidades e medidas, né, que são importantes, e os efeitos biológicos da radioatividade e os primeiros socorros, se você estiver num lugar que houve um acidente radioativo, que emite radioatividade, né, como já existiu vários na história, o mais recente foi de Fukushima, e alguns exemplos de aplicação industrial e até para lazer. Bom, a parte, né, de química nuclear, na verdade, por que a química está estudando isso, né? Então, do mesmo modo que nós temos as interações entre nuvens eletrônicas, você tem as reações chamadas químicas, na verdade são reações eletrônicas, né, que elas ocorrem através de superposição de orbitais atômicos ou moleculares, a gente já falou sobre isso um pouco, sobre a interferência construtiva e radioativa, ou por atração eletrostática, no caso de ligação iônica, você representa elas através de equações, certo? Então, uma equação química, você vai fazer uma equação de adição, você reage A mais B, ou uma reação que você vai produzir outros. Então, tudo isso daqui é reação química, são reações entre nuvens eletrônicas. Então, o que é importante você perceber aqui? Quando você faz um produto numa reação química, você deixa, ele é diferente dos reagentes. Então, houve uma mudança permanente, certo? Que você já não tem mais os reagentes, você vai ter os produtos. Os núcleos atômicos também podem sofrer essas transformações, ou essas reações, que a gente fala que são equivalentes a reações químicas. Equivalente como? É de você lembrar, certo? Qual que é a diferença entre uma reação química e uma reação física? Então, deixo essa pergunta para você relembrar, isso daí já para você ter conhecimento disso, e perceber por que chama-se reação nuclear, porque é a química nuclear, certo? A área da química que estuda isso é a química nuclear. Por que você tem química nuclear e física nuclear, por exemplo, ou medicina nuclear? Então, a química vai justamente estudar o que acontece no núcleo atômico que se parece com uma reação química. Okay? O histórico disso, né, quem que foi que descobriu esses processos radioativos? Foi o Antoine-Henri Becquerel, em 1896, e foi um caso de serendipidade, né? A verdade, o Becquerel era de uma família de cientistas, o avô dele foi um dos fundadores da eletroquímica, o pai dele trabalhava com fosforoscopia, ou seja, materiais fosforescentes, que são materiais que emitem luz.
Então o Becquerel estava estudando esses materiais e tentando compreender esse processo, como que era o mecanismo pelo qual esses materiais emitiam luz, certo? E ele estava estudando sais fosforescentes de urânio. Nesse caso aqui, minérios de urânio parecido com aquele que vimos agora no filme inicial, era uma bequerelita, que são, na verdade, oxidróxidos de urânio e cálcio. Então, se você pegar esse minério, né, essa parte mais amarelada aqui, que parece ferrugem, na verdade é onde você tem o óxido de urânio. E você colocar ele sob luz ultravioleta, aquela luz da balada, você vai ver essa emissão verde. E era isso que ele estudava. No caso dos materiais fosforescentes, alguns desses materiais ficavam por minutos ou horas emitindo luz também. Bom, como que em 1896 eles estudavam isso daí? Eles tinham que registrar essas emissões, certo? E eles usavam filme fotográfico, chapa fotográfica. A fotografia foi inventada em 1826. Então ele já tinha à disposição dele as placas, os filmes fotográficos, que na verdade eram individuais, não eram em rolos, e eram em preto e branco, mas ao mesmo tempo ele conseguiria registrar da onde que estava saindo a emissão ou as emissões de cada um desses minérios. Okay? Então ele tinha filmes armazenados no laboratório dele, dentro de gavetas, dentro de armários, e toda vez que você comprava esses filmes, eles vinham em lotes. E eles tinham o costume ou o procedimento de testar um desses filmes para ver se esse lote não estava estragado. No dia a dia do laboratório, o Becquerel acabou guardando algum desses bequerelitas, esses minérios, essas rochas, dentro de uma gaveta que tinha esses filmes, mas esses filmes estavam protegidos da luz. Eles vinham dentro de saquinhos opacos, pretos, protegidos da luz, porque o filme é sensível principalmente à luz visível, mas não só à luz visível. Qualquer radiação, qualquer onda eletromagnética que consiga, né, oxidar a prata, no caso que esses filmes são bases de sais e prata, faz ele ficar com uma outra cor naquela região onde essa oxidação ocorreu. Bom, ele guardou algum desses minérios lá dentro da gaveta que tinha esses filmes. Quando ele foi fazer o teste desse lote de filmes para ver se eles estavam bons, de repente apareceu uma imagem, certo? Na hora que ele revelou o filme, apareceu uma imagem aqui no filme que tinha justamente o formato do minério que ele havia deixado dentro da gaveta. Ele conseguiu fazer essa ligação, né? Porque às vezes uma pessoa que não está acostumada com método científico simplesmente vai dizer que o filme veio estragado, ele vai descartar o lote, mas ele percebeu que era o formato lá. E o mais importante era o seguinte, esse filme estava protegido da luz. Então, a conclusão foi óbvia. Esse minério, ele estava emitindo uma radiação que não era visível a olho nu, é diferente dessa daqui, porque ele não estava sob luz ultravioleta lá dentro, e que conseguia atravessar o papel que estava protegendo e fazer a oxidação na prata no filme fotográfico, certo? Então, a serendipidade aí está nessa coincidência e está nessa capacidade do Becquerel reconhecer que, na verdade, aquilo lá era um resultado importantíssimo e não um defeito do filme fotográfico. Então, esses raios, a princípio, foram denominados raio B, em homenagem ao Becquerel, certo? Bom, se você é um cientista e você acabou de fazer essa descoberta, o que você vai fazer? Obviamente, você vai atrás de alguém que vai trabalhar para você, para poder explorar mais esses resultados ou esses fenômenos. Então, foi isso que ele fez. Ele foi atrás de estudantes, no caso, estudantes de doutorado, né, para fazer as teses justamente sobre as radiações invisíveis emitidas por esses sais de urânio e para ver, né, procurar por que elementos daquele minério realmente, se era realmente urânio ou outros, que estavam fazendo isso. E os alunos deles ficaram para a história. Era a Marie Sklodowska, que depois casou com o Pierre Curie e virou Marie Curie. No caso, eles exploraram dois minérios principais, a pechblenda e o xenotímio. A pechblenda, na verdade, ela isolou dois elementos, o polônio, que ela colocou em homenagem ao país de origem dela, que era a Polônia, e o rádio, certo? Que por processo de emissão de radiação. E do xenotímio, eles isolaram, não só ela, mas eles, né, o tório, que é justamente um dos principais componentes daquela areia de Guarapari.
Então, na verdade, a areia era uma rocha que continha tório antes, o urânio, que também decai para tório. Essa rocha foi, com o tempo, com a erosão, virou grãos de areia e está lá na praia, certo? Então, estão milhões, bilhões de anos aqui. Ó. E aí, esses elementos foram descobertos, foram detectados, eles isolaram, eles trabalhavam muito com química analítica para fazer a separação e purificação desses elementos. Por conta disso, a Curie é a única mulher que tem 2 prêmios Nobel em áreas diferentes, né? Da física ela ganhou em 1903 e da química em 1911, né? Para quem puder, eu sugiro vocês acharem qualquer biografia, né, de preferência no formato de livro, sobre Marie Curie, porque na verdade esse prêmio de 1903 ela não ia ganhar, porque a comissão do prêmio Nobel era misógina, né, de certo modo, eles não davam prêmio para mulher. Mulher era para ficar em casa, mulher não era para estar na universidade. Então ela tem todo um histórico de luta para poder ser reconhecida. E no caso, eles atribuíram o prêmio ao Becquerel, ao Pierre, e puseram ela no meio, porque se fosse só para ela, certo? Eles não dariam o prêmio. E depois, mais para frente, reconheceram ela e ela ganhou sozinha em 1911 o Sol de Química. Mas foi um problema já desses preconceitos idiotas. Como já era sabido, eles não sabiam o que era a origem disso daí, certo? Ainda não se sabia a existência do núcleo atômico. A gente está falando aqui ainda 1903, por exemplo, e 1911. Somente em 1911 foi que Rutherford publicou os resultados dele sobre a estrutura atômica, sobre o modelo atômico que incluía um núcleo com carga positiva. Tá? O próprio Rutherford trabalhava já com esses materiais, foi por isso que ele usou naquele experimento dele lá fontes de partículas alfa para bombardear a folha de ouro, certo? E em 1898, ao mesmo tempo que o Thomson estava fazendo os experimentos com raios catódicos, o Rutherford já estava estudando essas emissões radioativas. E foi ele quem identificou os 3 tipos de radioatividade que a gente conhece, tá? Como que ele fez isso? De novo, do mesmo modo, você tem uma emissão de um material, você quer saber se aquilo é uma partícula, se é uma onda eletromagnética, se tem carga, qual é a massa e assim por diante. Você usa as mesmas ferramentas que a gente já viu os outros cientistas utilizando. Você submete esses raios, né, no caso, a campo elétrico e campo magnético, porque você sabe que esses campos têm propriedades que, se você tiver algum resultado de interação com esses campos elétricos e magnéticos, você pode deduzir propriedades desses raios ou a natureza deles. E foi isso que ele fez. Então ele tinha aqui um bloco de chumbo, que lá dentro tinha um material radioativo e que emitia um feixe desses materiais, que podia ser partículas, né? Ou, no caso, onda eletromagnética, e esse feixe passava por 2 eletrodos. Isso daqui, obviamente, está dentro de vácuo, para você não ter influência das moléculas, né, para não ter espalhamento e tudo mais. Quando ele aplicava o campo, ele percebia o seguinte, que na placa fotográfica que ele estava usando aqui para poder visualizar, que era assim que eles usavam também, filmes fotográficos, ele percebia que fazia uma mancha mais para cima, uma no meio e outra mais para baixo. Essa do meio estava exatamente alinhada com o feixe que saía de dentro do bloco de chumbo lá. Então, a conclusão que você tem, obviamente, é o seguinte: essa do centro aqui, ela não tem interação com o campo elétrico. Essas duas aqui têm. Então, a de cima, se ele sabe que o polo positivo da placa do eletrodo, né, do campo elétrico dele, está nessa posição, e o raio é defletido, quer dizer que o raio foi atraído para esse polo. Se ele foi atraído, a única maneira de você explicar é que esse raio tem carga negativa, certo? E no outro caso, o raio foi atraído para o polo negativo, ele tem carga positiva, sempre cargas opostas se atraem. Então, ele nomeou esses raios de alfa, para esse daqui que teria carga positiva, gama para aquele um que não tem carga, e beta para aquele que tem carga negativa, certo? Então, posteriormente, ele percebeu que eram partículas, né? O alfa, no caso, e o beta. Então, a radiação alfa e a radiação beta são compostos por partículas, né?
Depois que ele determinou, no caso, as massas, cada um, ele determinou, ele já tinha carga, ele determinou que a partícula alfa, na verdade, se tratavam de átomos de hélio. Isso ainda foi em 1900, foi antes dele ter determinado a própria existência do núcleo. E em 1908, né, quando ele propôs a existência, em 1908 e 1911, dos núcleos dos átomos, ele percebeu que, na verdade, essas partículas eram núcleos de hélio que tinham perdido os 2 elétrons. Então, era hélio 2+, núcleo de hélio sem elétrons, compostas por 2 prótons e 2 nêutrons. Quando você representa a partícula alfa, né, o símbolo que você coloca corretamente é o alfa 42, onde 4 é a massa da partícula, a soma dos prótons e nêutrons, dos hadrons, né? E 2 é o número só de prótons, assim como a gente representa os elementos químicos também. O segundo tipo de radiação que tinha carga negativa, que era a partícula beta. Quando ele foi medir a massa e a carga, ele percebeu que eram elétrons. Então, do núcleo atômico, ou do elemento que ele estava, no caso, medindo as emissões, estavam sendo emitidos elétrons, certo? Partículas, pedaços de prótons e nêutrons juntos, né? Pedaços de núcleos atômicos, e um terceiro tipo que não tinha carga e não tinha massa. A radiação beta, por ser composta de elétron, você pode representar ela com o símbolo do elétron, carga -1, e eles colocam massa 0, não é 0, mas é colocado 0. Ou por beta menos. Por que esse menos? Porque está saindo um elétron. A gente vai ver que tem um outro tipo de beta que sai o elétron positivo, que é o positron. Okay? O terceiro tipo, que é aquele que não era atraído nem para um lado nem para o outro, ele chamou de radiação gama, e ele determinou que era uma onda eletromagnética. E a radiação gama ela ocupa uma faixa de frequências, não é só uma frequência, não é só um comprimento de onda, certo? Que ele vai de 10 a 20 a 10 a 24 Hz, ou qualquer comprimento de onda, cor ou lambda, menor que 3 vezes 10 a menos 11 metros. Então, a gente está falando de em torno de 0,01 nanômetros. Nano é 10 a menos 9, aqui é 10 a menos 11. E a luz visível, ela vai de 10 a 14 a 10 a 15 e de 400 a 750 nanômetros. Então, você observa que o comprimento de onda é 100 vezes menor, certo? Na verdade, é mais do que isso, né? A gente está falando aqui de 1000 vezes menor o comprimento de onda do que a luz visível. E em termos de energia, ela transporta 1 milhão de vezes mais energia, fótons de gama, do que a luz visível. Então, é uma radiação que a gente chama aqui, transporta bastante energia e tem capacidade de arrancar elétrons, porque se ela está transportando alta energia, ela consegue arrancar elétrons lá de perto do núcleo, que são aqueles elétrons que precisam de mais energias para ser removidos. Se você pensa nesse sentido, vai perceber que esse tipo de radiação, ou de onda eletromagnética, é capaz de arrancar elétrons de moléculas, de romper ligações químicas e assim por diante. Então, daí já dá para entender o porquê que a radioatividade acaba causando danos biológicos, principalmente. Não só biológicos, mas para materiais também inorgânicos. Depois de Rutherford, foram detectados vários outros tipos de emissão que saíam do núcleo. Nêutrons, tanto de alta e baixa velocidade, que está relacionado com energias, né, energia cinética. Então, alta velocidade significa que ele tem alta energia e baixa ao contrário. Prótons também nêutrons foram detectados. Elétrons também de alta e baixa velocidade. Aí você fala, mas elétrons do núcleo? Sim. Não de dentro do núcleo, mas esses elétrons, na verdade, são decorrência da condensação de energia ou da conversão de energia, certo? Em matéria, né? Que nós vamos falar daqui a pouco, a equação de Einstein, o EmC² lá, é igual a mc², você consegue prever a conversão de energia em matéria. Obviamente, os emissores, os pósitrons, né, decorrentes de emissões beta+, que é a antipartícula de elétron com carga +1, os neutrinos de cada partícula, que nós vimos no modelo padrão, o neutrino do elétron, do muon e do tau, certo? Com carga 0, e os antineutrinos equivalentes. Então, todas essas partículas foram detectadas em processos de decaimento nuclear. Então, por que que os núcleos, né, fazem isso? Nós vamos ver mais tarde que é óbvio aquele sonho de consumo de tudo na natureza. Você fazer o quê?
atingir a menor energia. Como que você consegue visualizar esses processos de decaimento, se são partículas? Então inventaram um dispositivo chamado câmara de nuvens. Nesse endereço aqui do YouTube tem um filme lá, um documentário mostrando como que é feito esse tipo de câmara. Se você quer construir em casa é interessante, não é difícil para quem é um pouco mais engenhoso, e é interessante porque você consegue visualizar isso. Na verdade, isso daqui é uma caixinha onde na parte de baixo da caixinha você coloca aqui um papel, ou um papel não, um filtro, né, escuro para facilitar a visualização, coloca uma fonte de luz aqui que ele está usando LEDs, que dá para ver aqui do lado de cá e do lado de lá, para fazer o contraste, e você umedece essa parte de baixo aqui com álcool isopropílico, normalmente, que é o utilizado. Essa câmara, que essa parte de baixo, ela tem que ser refrigerada, ela tem que ter uma baixa temperatura, isso se consegue através do uso de gelo seco ou de dispositivo eletrônico chamado Peltier, que tem algumas câmaras construídas desse jeito. E você cria um vapor daquele álcool. Quando essas partículas, aqui é um pedacinho de um minério de urânio, daquele que tinha no filme, daquele da bequerelita, é um minério que contém urânio, óxido de urânio. Então, todos esses traços que vocês estão vendo serem criados nessa nuvem de vapor são partículas, né? A radiação gama não deixa traços aqui, as partículas deixam. Então, você está vendo que para todo lugar, e isso não é uma coisa constante, né? Você está vendo emissões. Algumas delas são retilíneas, outras você vai ver trajetórias curvas, que são partículas que são ejetadas e são convertidas em outra, por isso que ela tem essa trajetória. Não tem campo elétrico, aqui não tem nada. Por que aparecem esses traços? Porque quando a partícula colide com as moléculas do vapor, do álcool, né, há uma transferência de energia e essas moléculas acabam condensando ou formando, né, um gás ou um vapor com maior volume, de maior temperatura, e expandem. E eles têm esse traço de condensação que fica no caminho. Então você visualiza, na verdade, não é a partícula, mas você visualiza a trajetória que ela fez, né, e até onde ela foi antes de ser absorvida ou ser convertida em energia. Então, são processos que você consegue visualizar no YouTube, tá por aí, tem um monte desses vídeos mostrando câmaras de nuvens, cloud chambers em inglês, você pode procurar também, e é uma maneira de visualizar, tá, as emissões. Elas não são constantes, esse filme aqui está em loop, na verdade, ele está voltando, mas você vai ver que em alguns lugares do minério acaba saindo mais, outra menos, depois ele não repete, tá? Então, são processos aleatórios. Por que alguns elementos são radioativos? Isso é intuitivo pelo que a gente viu no curso até agora. Então, se é radioativo, quer dizer que ele está jogando energia para fora porque ele quer ir para um estado de menor energia. E como que isso, né, ocorre dentro do núcleo? Se a gente lembrar, um núcleo atômico você tem prótons e nêutrons, né, quando mais não é o hidrogênio, no caso. E o que acontece? Quem mantém esses prótons e nêutrons unidos é a força forte, né? Que os gluons são os responsáveis pela troca o transporte dessa força, de comunicação dessa força entre os quarks, que são os componentes dos nêutrons e dos prótons. Então, a ideia é que existe uma força em direção ao centro, né, do núcleo, que é decorrente da força forte. Mas, ao mesmo tempo, porque você tem prótons com carga positiva, cargas iguais se repelem. Há uma força no sentido contrário. Então, o núcleo atômico, na verdade, sempre ele vai existir se a resultante da força, né, de atração for maior do que a força de repulsão das cargas. Já nêutrons não têm repulsão. Então, a natureza utiliza nêutrons para tentar afastar prótons e, por conta disso, minimizar essa repulsão eletrostática que existe, ou eletromagnética que existe também, ao contrário da força forte. Quando para núcleos, né, normalmente os materiais radioativos, a grande maioria são aqueles que têm grandes quantidades de hadrons no núcleo, ou quantidade grande de prótons e nêutrons, uma massa grande. Mas há aqueles com menor também. Então, o que acontece é, quando essa força acaba ficando muito alta de repulsão,
o que o elemento faz, ou o que o núcleo faz, é tentar se livrar disso daí. Ou ele converte um próton num nêutro, e aí diminui a força, ou ele converte parte dessa massa nuclear em outras partículas e joga para fora, sempre para tentar diminuir a energia total, atingir o estado de menor energia, certo? Então, em núcleos com muitos prótons e nêutrons, ou com um desequilíbrio entre eles, né, tem muito mais prótons que nêutrons, ou mais nêutrons do que prótons, essa força não é o suficiente para manter essas partículas grandes juntas, né, porque se existe um grande volume de partículas no espaço, e aí fica difícil de você manter a coesão. Então, o processo natural é você ejetar partículas do núcleo. Essa ejeção, sempre lembrando o seguinte, na verdade, toda vez que você ejeta uma partícula, emite uma onda eletromagnética a partir do núcleo, o que você está fazendo sempre é convertendo, né, massa em energia ou energia em massa. Tá ok? Então, esse tipo de processo aqui, não é que você tem um elétron, às vezes, que nesse caso beta- saindo no núcleo. Não existe elétron lá dentro. O que existe é que esse excesso de energia, quando ocorre o processo de conversão de prótons e nêutrons, ou vice-versa, ele é convertido, esse excesso de energia, ele é condensado, convertido em matéria, né? Então, energia convertida em matéria. A matéria tem como característica massa, certo? Então você pode usar, a gente vai fazer um exemplo depois, para entender esses processos usando a equação de Einstein, proposta por Einstein. Na verdade, a equação de Einstein, essa é uma forma muito simplificada que ficou famosa. Ela tem uma outra componente que nós não vamos ver, tá? Se você olhar para a tabela periódica, a classificação em termos do que é o que não é radioativo na tabela periódica. Então aqui, em princípio, todos os marcados em azul não seriam radioativos, não são radioativos. Na verdade, eles são falados que não são radioativos, é porque até hoje ninguém detectou a emissão deles. Mas pode ser que eles sejam radioativos e que essa emissão ocorra e a cada, sei lá, 10 bilhões de anos. E o tempo que a gente está no planeta, que tem equipamento para detectar isso, não conseguiu ainda detectar ninguém. E a emissão, a intensidade desse processo, ela aumenta conforme vai daqui do azul para o vermelho. Então, tecnécio, por exemplo, e bismuto são poucos radioativos, mas são. Tecnécio não existe mais na natureza porque o tempo de vida dele, de existência desse núcleo é muito pequeno, então já acabou todo o tecnécio que tem no planeta. O tecnécio que nós temos hoje é só artificial, ele é feito em laboratório, para ser usado inclusive em hospitais para imageamento ou tratamento radiológico. Tá? O bismuto, obviamente, não é todo bismuto que é radioativo, né, mas ele tem pouca radioatividade. E aí você vai aumentando, né, conforme vai aumentando a intensidade, a quantidade dessas emissões. Então perceba que, com exceção basicamente do tecnécio, são os elementos de maior massa, ou de maior número de prótons, aqui maior número atômico, é que são os que têm maior atividade radioativa, certo? Lembrando que essa série aqui dos lantanídeos e da quitínides, elas estão encaixadas aqui logo depois do lantânio, certo? E aqui, ela está aqui nessa parte de baixo, então são todos elementos que têm o número de massa, ou a massa atômica alta, número de prótons mais nêutrons. Alguns deles são utilizados no dia a dia, por exemplo, o ameriço você encontra em detectores de fumaça, né, ou mesmo nos para-raios radioativos, que em princípio não são mais permitidos, mas ainda são encontrados. Como eu falei, o tecnécio na área médica, o urânio e o tório, o plutônio são usados para geração de energia e desenvolvimento de armas ou utilização em armas nucleares. Tá? Bom, lembrando, né, o conceito de isótopos, que se você tem aquele quantidade grande de materiais que não são radioativos, mas tem núcleos desses materiais com excesso, por exemplo, ou falta de prótons, que são radioativos. Então, o que está sendo representado aqui são os estáveis. Esses elementos aqui em azul são aqueles uns que você tem não emissão, são considerados estáveis, mas há versões desses elementos, tem que ter o mesmo número de prótons, que tem excesso de nêutrons ou falta de nêutrons, que eles acabam sendo radioativos. São os chamados isótopos, ok?
E desses outros que estão marcados como radioatividade, você não tem nenhum desses elementos com qualquer combinação de nêutrons que não seja radioativo. Então, é essa a diferença. Então, o que diferencia um isótopo, que tem sempre o mesmo número de prótons, ou seja, para ser um isótopo tem que ser o elemento mesmo, caracteriza ele, ele tem o mesmo número de prótons, número atômico, é a quantidade de nêutrons, que tem mais ou menos. E com isso, o que vai diferenciar um isótopo do outro é a sua massa, que é sempre a soma de prótons mais nêutrons. Então, um exemplo aqui é o do hidrogênio. Você tem o hidrogênio somente com próton, o nome técnico dele é prótio, né? Hidrogênio é o nome histórico, mas o correto seria prótio. Depois você tem o deutério, que é um hidrogênio que tem um nêutron no núcleo, e o trítio, que é um hidrogênio que tem 2 nêutrons no núcleo. Tanto o deutério quanto o trítio são radioativos, né? Eles são utilizados, inclusive, na área biológica, principalmente o deutério. Na faculdade de farmácia, se for em alguns laboratórios, você vai encontrar isso como na forma de água deuterada. É uma água que, ao invés de você ter 2 hidrogênios, você tem 2 deutérios ou um deutério. E você consegue, essa água é absorvida por sistemas biológicos, e você consegue acompanhar essa água para saber até aonde que ela está, onde ela vai ser inserida, ou você pode também ter glicose deuterada e assim por diante. Qualquer molécula que tem hidrogênio na composição, você consegue substituir um dos hidrogênios por isso e seguir aonde que ela vai, aonde que vai ser metabolizada e assim por diante. Trítio também, inclusive há vendas nos Estados Unidos, principalmente, você pode comprar um pingente de trítio, que ele emite cores diferentes, e ele fica emitindo por anos, né? E, de novo, aquela velha coisa, se ele é radioativo, por que você usa um pingente dele? Então, vamos esperar que vocês saibam responder isso no final da aula também. E lembrando sempre que a história de por que eles são radioativos, né? Então, perceba que se aqui tem uma escala de energia, um eixo de energia, a energia aumenta da esquerda para a direita. Então, todo trítio, todo deutério quer se tornar um prótio. Por quê? Porque eles têm menor energia no final das contas. Esse daqui é a forma de menor energia, por isso que eles acabam sendo radioativos. Ok? Como que você representa isótopos, do jeito que está sendo representado aqui para esses exemplos, né? Você tem duas maneiras de fazer. Um é, coloca o nome do elemento químico por extenso, um hífen, e a massa atômica desse elemento, ou desse isótopo. Então, ferro 57, urânio 238, 238, hélio 3. E a outra maneira, que é uma forma mais simbólica, que é mais prática e inclusive é usada quando nós escrevemos as reações nucleares, é você colocar o símbolo do elemento na parte superior esquerda a massa e no inferior o número atômico ou o número de prótons que tem. Tá? Então, o ferro 57, 26, o urânio 238, 92, o hélio 32. Normalmente, quando se trata de isótopos, você não pronuncia, você não fala o número, você coloca o número atômico, mas você não fala. Então, é ferro 57, urânio 238 e assim por diante, como foi falado aqui. No total, né, isótopos naturais na Terra são contados 339. Então perceba que você tem muito mais diversidade dos elementos do que a tabela periódica mostra. A tabela periódica tenta mostrar os mais estáveis, mas se você contar os isótopos, você tem pelo menos quase 340 na Terra. E se contar os artificiais, certo? Aqueles que são criados em aceleradores de partículas, reatores nucleares e explosões, são mais de 3.100 conhecidos. Então você cria elementos químicos que são isótopos, são instáveis, através de reações nucleares. Tá? A gente vai voltar a falar disso. Como eu disse, a ideia é que qualquer um desses isótopos ele tende a querer estar no estado de menor energia. Então, se nós fizermos um gráfico como esse daqui, que no eixo X você tem o número de prótons dos elementos da tabela periódica, né? Esses aqui são todos os isótopos que a gente conhece, então seriam representados aqui. E no eixo Y, o número de nêutrons dele, o que você vai ter é um gráfico desse jeito. Em cada pontinho aqui, que você vê, cada pixel aqui desse gráfico, você está representando um elemento químico. Então, primeira característica aqui. Aqueles que são estáveis, ou seja, aqueles que não foram detectados emissões radioativas ou núcleos que são instáveis, né? Eles estão dentro dessa linha preta aqui. Então, essa linha preta é chamada banda
de estabilidade. Todos aqueles elementos químicos que não são radioativos estão localizados aqui nessa banda preta. Tá? Aqueles que são radioativos estão fora dessa banda aqui. Então, qualquer um que esteja fora, ele está no mar de instabilidade. Ok? São termos que são usados aí. Aqui, nessa escala, está o quanto eles são estáveis. Então, se eles são pretos, eles são estáveis, até hoje não foi detectada a emissão deles. E aí, conforme você vai vendo, tem alguns aqui que são vermelhos, tem uma aqui que dá para ver, são os elementos mais pesados, quantos, aqui são 10 bilhões de anos, basicamente, né? São 10 trilhões de anos para ter um decaimento, que é a previsão deles, e aí você vai tendo elementos dessa quantidade gigantesca de tempo, né, desse número enorme, até quase 10 nanosegundos de emissão, de tempo de vida. Tempo de vida significa que, a partir desse tempo, é o tempo que ele existe. Tá? Então, tem elementos que duram 1 segundo, a partir disso ele já se converte em outro. É interessante ver duas coisas aqui nesse gráfico. Primeiro, se você tem número de prótons e número de nêutrons. Então, lembra que foi falado que o próton causa o distúrbio de energia, porque ele se repele eletrostaticamente, enquanto que a força forte está tentando manter essas partículas unidas. A partir do momento que você está crescendo no número de prótons, essa repulsão aumenta. Então, você vai adicionando nêutrons em igual quantidade. Se você fizesse isso, se isso fosse o que a natureza usa como estratégia para estabilizar esses núcleos, você teria uma linha aqui, uma reta a 45 graus, está cortando aqui a 45 graus, onde sempre todos os elementos teriam o Z, que é o número de prótons, igual ao número de nêutrons, certo? Mas não é isso que acontece. Isso só acontece até o 20, o número atômico 20, que é o cálcio. A partir do cálcio, você vai adicionar mais nêutrons para tentar manter os prótons afastados do que o número de prótons que você esperaria, do que o número de nêutrons que você esperaria ter. Então, há o que a gente fala, uma divergência dessa banda de estabilidade ou do comportamento que era esperado, porque isso está sendo mostrado que, conforme você vai adicionando prótons, o efeito de repulsão é muito maior. Ele não é linear, ele é mais pronunciado, ele é exponencial. Então, você tem que começar a adicionar muito mais prótons, certo? Então, é por isso que ele diverge aqui, que ele vai sair da linha esperada, que era essa linha aqui. Então, com isso, está sendo mostrado aqui, a gente esperaria que a massa atômica fosse 2 vezes o número de prótons, mas, na verdade, não é. Então, depois do número atômico 20, né, você vai ter sempre núcleos com mais prótons, mais nêutrons, desculpa, do que prótons, ok? Na área de química nuclear, quando a gente fala de nêutrons e prótons, a gente chama de nuclídeos, certo? Entenda isso daí. Todos os nuclídeos contêm mais nêutrons do que prótons, que é o conjunto lá de núcleos atômicos. Então, como foi falado, o nêutron contribui mais para a coesão porque ele não tem carga, então ele não faz a repulsão, não aumenta a repulsão. E, em consequência, essa curva aqui, ela diverge do esperado, ok? Bom, então, de novo, em núcleos com muitos prótons, né, e nêutrons, onde essa repulsão é muito grande, você tem esse desequilíbrio, a força forte não é suficiente para manter elas no mesmo volume, para manter esse núcleo unido. Então, para estabilizar, você tem essas emissões. Esse processo de estabilizar é natural, ele é espontâneo, e ele é chamado de decaimento nuclear espontâneo. Ou seja, esse núcleo vai decair por uma energia menor, né? Ele é um processo que acontece somente no núcleo e ele é espontâneo. Não se preocupem com elétrons, certo? Os elétrons que estão lá nos orbitais. Esqueçam os elétrons disso daí. Por quê? Na natureza, quando você muda o número atômico de um elemento, automaticamente ele vai ajustar o número de elétrons. Então, elétrons não fazem parte da eletrosfera, pelo menos, não fazem parte dessas reações. Esqueçam os elétrons da eletrosfera. Só se preocupe com os elétrons que são criados a partir dessas reações nucleares. E as radiações que eles emitem são chamadas radiações nucleares. Então é importante, nesse momento, lembrar o seguinte: quando se fala de radiação,
Se você usar o termo radiação, a gente está falando de ondas eletromagnéticas, certo? Então, a luz é uma radiação, a luz visível. Quando você está falando de processos radioativos, né, de emissão de processos nucleares, você tem que adicionar a palavra ou o termo nuclear. Então, se você está se referindo a uma radiação que foi emitida por um processo de decaimento nuclear, o termo certo é radiação nuclear para diferenciar de qualquer tipo de radiação que não seja desses processos. O primeiro tipo, que a gente já ouviu falar, é o decaimento alfa. Lembra, é o decaimento. Significa que é um processo de diminuição da energia do núcleo através da emissão de uma partícula alfa. Outro ponto importante para lembrar aqui é o seguinte, com exceção de um só, que é o polônio 210, não existe na natureza emissores, né, ou mesmo artificiais, emissores só de um tipo de radiação nuclear. Você sempre tem uma combinação dessas emissões. E aí, o que vai diferenciar um elemento de outro é a quantidade dessas emissões, quantidade relativa. Então, você vai ter, às vezes, um núcleo, né, um átomo, um elemento, que vai emitir mais radiação gama do que beta ou alfa, mas eles todos têm essas emissões, certo? Alguns não têm alfa, mas vai ter beta e gama também. O tipo de beta pode ser 2 tipos e assim por diante. Então, por exemplo, no decaimento alfa, o urânio 238, né, que é da bequerelita, daquele filminho lá do início, ele vai emitir partículas alfa. Se ele está emitindo partículas alfa e a partícula alfa é composta por 2 prótons e 2 nêutrons, o que vai acontecer com esse urânio? Você vai ter o evento de decaimento, essa energia aqui que está representada por esse flashzinho amarelo aqui, vai ser convertida numa partícula alfa, certo? E esse núcleo agora com 2 prótons e 2 nêutrons a menos, ele já não é mais urânio, chamado núcleo pai. Ele deixa de ser. O que ele vai ser? É só você fazer a conta. Se ele perdeu 2 prótons, né, ele vai de 92 para 90. 90 é o tório. Então, a areia de Guarapari ela era formada originalmente por urânio e hoje esse urânio, a boa maioria dele, se converteu em tório. É um núcleo filho, chamado de núcleo filho. Obviamente, como perdeu 2 nêutrons também, né, e 2 prótons, você diminui a massa em 4 unidades, 4 nuclídeos aqui. Então vai para 2, 3, 4. Então ele formou no decaimento, emitiu uma alfa e virou o tório 234. Um outro exemplo é o radônio, que é um gás, certo? Que ele perde uma partícula alfa, desculpa, o rádio, perde uma partícula alfa e se transforma no radônio. O rádio é 226 a mais e o radônio é 222. Então basta depois você fazer as contas, como foi feito aqui, e perceber isso. Como eu havia dito, essas emissões aqui, elas vão ocorrer para você tentar aliviar o excesso de energia. Esse daqui é um gráfico, né, e esse processo todo aqui foi proposto em 1930 pelo Georgy Antonovich Gamov, que ele fez um cálculo matemático para tentar explicar como que acontece esse processo de decaimento. Então é assim, isso daqui é um poço, chamado poço de potencial ou poço de energia. A energia aumenta de lá para baixo para cá. Então, se o núcleo atômico tiver, né, aqui é o zero, essa linha aqui é o zero de energia. Então, qualquer núcleo que esteja abaixo de zero é um núcleo estável. Okay? Ele não vai emitir. Qualquer núcleo que esteja acima desse zero aqui, ele quer emitir. Só que para ele ejetar essa energia, né, essas duas parábolas que você tem aqui é como se fosse a borda do poço dizendo o seguinte, se você tem essa energia, para você sair de dentro desse poço, você tem que ganhar energia suficiente para passar a borda aqui. Ok? Então, esse processo não aconteceria, porque esses átomos, esses núcleos, estão nessa energia, E2 ou E3. Eles não têm energia suficiente para tirar partículas de lá de dentro ou ejetar, né, essa energia. Então, mas acontece. Então, o Gamov falou o seguinte, que na verdade, né, o que acontece é o processo de tunelamento. A gente já falou isso na outra aula lá, mostrando, explicando um pouco o tunelamento e falando do microscópio do tunelamento, etc. Simplesmente o que você tem, né, é decorrente, é como se você ejetasse a partícula e ela tem energia que não é compatível com a energia necessária para ela sair de dentro do núcleo.
Como que isso acontece? É como se cavasse um túnel nessa barreira aqui do lado do poço de potencial de energia e atravessasse por um túnel. E isso é decorrente, na verdade, que todas essas partículas subatômicas elas também têm o comportamento, né, de onda-partícula. Então são objetos quânticos. E com isso você consegue, né, fazer essa conversão de... É uma onda, não é matéria. E ela consegue se propagar através dessa barreira de potencial. Ou de uma maneira mais fácil de entender, a energia, e você converte esse daqui, ele está na forma de energia, que ela consegue escapar, e depois ela é condensa ou é convertida em massa. Tá ok? Então esse é o processo pelo qual ele sai de dentro do núcleo. O outro tipo de decaimento é o decaimento beta. Nesse beta, ele tem dois subtipos, onde um nêutron se converte num próton e no outro, num próton, se converte no nêutron. Então, sempre lembrando, né, e depois disso daí você pode ter emissão de dois tipos de leptons, de 4 possíveis. Você pode ter emissão ou condensação de elétrons, pósitons, neutrinos do elétron ou antineutrinos do elétron. Essa conversão de próton a nêutron, que a gente já falou durante esse tempo até essa aula, ela vai acontecer quando você tem a conversão de quarks. Então, se você tem um nêutron que tem dois quarks downs e um up, e você vai converter ele num próton, um desses quark downs tem que ser convertido num quark up. E vice-versa também aqui no próton. Então, vamos ver a ilustração de um processo desse, que é um decaimento beta, que emite elétrons e o antineutrino do elétron. Então, você tem um nêutron aqui, no primeiro momento. Como que eu sei que é um nêutron? Porque são dois Ds e um U, dois quarks down e um up. Através, né, o processo de transformação de um down no up, ele é intermediado, ele decorre da ação da força fraca, certo? E ele é intermediado por uma daquelas partículas transmissoras da força fraca, né? O bóson W-. Então, há uma conversão de down para up, e quem intermedia ou quem faz esse processo de conversão é o bóson W-, que está envolvido com a força fraca. E como o quark up tem menos energia que o down, a ideia é essa, por isso que ocorre, né, diminui a energia, essa energia aqui, então houve a conversão, e esse excesso de energia, certo, que foi liberado nessa conversão, ele condensa aqui em duas partículas. Lembra-se, houve o tunelamento, isso daqui é uma onda, um objeto quântico, e ele condensa. Você converte energia em matéria. Ele forma, nesse caso, um elétron e o antineutrino desse elétron. Esse decaimento, né, ele é chamado beta-, porque ele emite uma partícula com carga negativa, que tem um sinalzinho de menos. Aqui embaixo está descrito isso tudo que eu falei, de forma fácil também de entender. E se você for escrever a equação que representa esse processo, é a conversão de um nêutron num próton com emissão de um elétron e um antineutrino do elétron. Tá ok? Esse processo é muito rápido, a gente não consegue detectar. Ele ocorre em 10 a menos 27 segundos, ou seja, um bilionésimo de um bilionésimo de um bilionésimo de segundos. Mas ele tem um tempo definido. Como se eu não consigo medir, como que eu sei isso? Através de cálculos. Tá? Então, dependendo dos leptons emitidos, como eu acabei de falar, você classifica como beta- ou beta-. No caso do beta-, houve a conversão de um nêutron num próton. Tá? E depois a energia, o excesso de energia foi convertido em elétrons e antineutrinos do elétron. Outro exemplo do beta-, ou um exemplo prático aqui, no caso, usando elementos que a gente conhece, é a conversão do carbono 14, que é usada, a gente vai falar mais para frente, na parte B da aula, para fazer determinação de tempo de existência, né, de materiais, né, datação radioativa, de materiais orgânicos principalmente, é o carbono 14 se convertindo em nitrogênio 14 através de um processo de decaimento beta-, que vai emitir elétrons e antineutrinos. Então veja, no processo de beta-, o que você tem? Um nêutron vai ser convertido num próton. Então o carbono vai depois virar um elemento que tem mais prótons do que nêutrons. Então ele muda
né, ele já não é mais o carbono, ele vai ser aquele que tem mais prótons. O próximo, como é um só que vai ser convertido, ele tinha 6 prótons e outro nêutrons. Então, como um nêutron vai ser convertido num próton, eu vou aumentar uma unidade o número de prótons e diminuir uma unidade o número de nêutrons. Então, quem é que tem 7 prótons? É o nitrogênio. E ele diminuiu aqui um nêutron, soma os dois, é o chamado nitrogênio 14. Tá legal? Então, esse é o processo beta-. No processo beta+, é ao contrário, é a conversão de um próton num nêutron. Então, eu vou fazer o que com o número atômico? Eu vou diminuir. Ele vai para a esquerda na tabela periódica, enquanto que no beta- ele vai para a direita. Tá? E você emite um pósitron, ou converte, né? Condensa um pósitron e um neutrino do elétron. Então, agora, um outro isótopo de carbono é o carbono 10, que vai sofrer um beta+. Então, se ele vai converter um próton no nêutron, eu vou diminuir o número atômico e aumentar o número de nêutrons. Então, ele vai virar o quê? O boro, né, 10. Veja que a massa, sempre nesses processos de decaimento beta, ela é mantida. O que você muda é o elemento. Tá ok? Esse daqui é o beta+. A outra, o último tipo lá, é a emissão gama, que na verdade é radiação eletromagnética, né? E lembre-se que eu falei, se você não tem um processo isolado, então no caso aqui um exemplo do cobalto 27, que ele vai decair para níquel 28, ou cobalto 60 cair para níquel 60 em termos de massa, ele emite bastante gama, 2 fótons gama na verdade, mas ele também emite beta-, certo? Então não é um processo exclusivo, que você sempre só tem um. Você tem, na verdade, você utiliza, muitas vezes você tem muito mais conversão em radiação eletromagnética, então ele é um bom emissor gama, muito mais do que um beta-, e assim por diante. A capacidade de penetração dessas radiações nucleares, ela vai depender do tipo, da natureza. Então, por exemplo, as partículas alfa, têm massa, né? Então qualquer colisão que ela tem, eles são grandes, são do tamanho do núcleo, né? do átomo de hélio. Então qualquer obstáculo que ela tenha na frente, que seja sólido, ela para. Por exemplo, então você bloqueia emissões alfa com uma folha de papel. As betas, como são elétrons, né, são de tamanhos menores e eles conseguem atravessar o papel, mas espalham numa folha de alumínio. Já a gama, por ter alta energia, a gente está aqui do lado esquerdo do espectro eletromagnético, depois da região de raio-x, aqui está o visível, ultravioleta, raio-x e raios gama. São os tipos de radiação, certo? Ondas eletromagnéticas ou fótons de maior energia que a gente conhece. Nós não conhecemos nenhuma de menor comprimento de onda ou de maior energia que radiação gama, tá? De raios gama. Então, ela é uma onda eletromagnética, ela consegue atravessar todo esse material, inclusive chumbo, né? E ela consegue atravessar, inclusive, paredes de 2 metros de espessura de concreto. Então, toda vez que você vai em um lugar que tem emissores gama, numa usina nuclear ou num hospital que trabalha com emissores gama, você tem que ter o prédio construído, o próprio material de construção tem que incorporar absorvedores de radiação. Então, o cimento que você usa, né, no departamento de radiologia, ele é adicionado bário na hora da construção, ele é um cimento branco. Por quê? Porque o bário consegue absorver parte de raio-x e parte de raios gama. Quando não é o suficiente, você tem que adicionar chapas de chumbo, forrar o ambiente com chapas de chumbo para evitar o vazamento, né, para a sala de espera, por exemplo. Então, essas emissões, como a gente acabou de falar, as emissões nucleares, radiações nucleares, elas são usadas, ou ela é a consequência do processo de você querer diminuir a energia, né, do núcleo atômico. Nesse caso, você vai ter, se você for ver qual é o processo que se usa para que isso consiga acontecer, ou que isso aconteça, como que um núcleo, qual é a estratégia que a natureza usa para transformar um núcleo de alta energia em baixa energia através de emissões nucleares? Depende do núcleo. Então, a ideia, voltando àquela banda de estabilidade, aquele gráfico aqui é o número de prótons e aqui é o número de nêutrons, no Y, você vai ver o seguinte, aqui onde que é preto tem a banda de estabilidade. Todos querem chegar lá. Então, se você vamos pegar o exemplo aqui que você tem 50 prótons e 82 nêutrons. Se esse elemento quer chegar à banda de estabilidade, tem 2 caminhos que ele pode fazer. Um é diminuir o número de nêutrons.
Então, se eu converto nêutrons e prótons, eu diminuo aqui e ando para a esquerda, diminuo aqui e ando para a esquerda, certo? Quando você converte nêutrons e prótons, o que você está fazendo? Emissão beta menos. Então, certo? Esse pessoal que tem excesso, esses elementos que têm excesso de nêutrons, eles são predominantemente emissores beta menos. Por quê? Porque assim ele chega mais rápido à banda de estabilidade. Já ao contrário, se você está na parte de baixo, que você tem menos nêutrons, certo, do que os elementos da banda de estabilidade, o que você quer fazer? Você quer subir e vir para a esquerda. Então tem duas maneiras. Uma, você converte nêutrons em prótons, então você vai fazer o quê? Vai aumentar o número atômico, certo? Se você fizer isso, o que acontece? Você vai para a direita. Então você converte prótons em nêutrons, você diminui o número atômico. É isso que é o predominante nesse processo. Aqui é o número atômico, o número de prótons. Então, se você tem um elemento aqui, por exemplo, certo? Vamos supor aqui de novo 50-50. Ele quer chegar na banda de estabilidade. Então, uma das maneiras é ele diminuir o número de prótons, ele vai andando para a esquerda, certo? Se você quer converter prótons em nêutrons, o que vai acontecer? Certo? Você diminui o número atômico. Se você converter nêutrons em prótons, você vai aumentar, você vai ficar longe. Então, nesse caso, é predominantemente beta mais. Há alguns emissores que perdem os dois, então se eu perco prótons, eu venho para cá, se eu perco nêutrons, eu venho para cá. E vou fazendo isso até eu chegar à banda de estabilidade. Perceba que os emissores alfa são aqueles que têm maior quantidade de prótons, tá? São aqueles elementos mais pesados. Enquanto que os emissores betas, eles são bem distribuídos ao redor na tabela. Todos eles perdem não só um tipo, certo? Eles perdem bastantes. Esses daqui também são elementos que, ao invés de você emitir uma partícula alfa, né, eles podem emitir somente prótons. É aquela história, essa banda vermelhinha aqui. Tá escrito aqui prótons na legenda. Então, se você perde prótons, você está indo para a esquerda e você atinge a banda de estabilidade. Nesse caso aqui, que tem alguns cor-de-rosas aqui, esses elementos de baixo número atômico, de menor número atômico, o que acontece? É mais fácil ele perder nêutrons. Se ele perde nêutrons, ele desce e encontra a banda de estabilidade. Então, o sonho de consumo é perder energia para tentar atingir a banda de estabilidade, porque ela representa justamente os elementos que têm menor energia. Aqui eu estou falando tudo isso daí. Então, isótopos com Z maior que 82, né, eles têm, nesse caso aqui, preferencialmente são emissores alfa, mas também não exclusivamente, tá? E uma tendência é, quando você tem excesso de nêutrons, ser um emissor beta menos, você converte nêutrons em prótons, porque você está aqui, e beta mais você converte prótons em nêutrons, porque você quer subir, tá? Ou vir para a esquerda, no caso. Então, esses processos, eles acabam, né, eles podem romper núcleos também, que é uma outra maneira de você tentar diminuir a energia. Ao invés de você simplesmente emitir partículas, você separa o núcleo em menores, que vai ter energia menor e a repulsão vai ser menor. Então, a ruptura do núcleo é o processo chamado de fissão nuclear. Então, aqueles que têm uma quantidade grande de prótons, né, de nuclídeos, nesse caso aqui, o predominante é, se você tem 90 ou mais prótons, você tem a tendência, ao invés de ficar somente emitindo partículas, né, para tentar se livrar de energia, você rompe o núcleo inteiro, você separa o núcleo em mais de um núcleo, que com isso você vai conseguir, nesses outros dois núcleos, atingir um de menor energia. Cada um deles, separadamente, vai ter menos energia do que o núcleo original. Então, para elementos acima do número atômico 90, incluindo 90 como tório, urânio, plutônio, eles vão atingir a banda de estabilidade através de processos de fissão nuclear. Do mesmo jeito que a gente tem equações, as reações químicas sendo representadas por equações químicas, as equações nucleares representam as reações nucleares, tá? Então, num processo de decaimento alfa, eu vou escrever a equação desse jeito. Urânio 234, eu sei que é urânio porque é 92, a seta é só num sentido, porque não é como um equilíbrio químico, que você pode ter a reversão dos reagentes. Por quê? Porque se você atinge menor energia, você não quer voltar para cá. Então, por isso que a seta sempre é num sentido só. Então, o urânio 239 emite
um núcleo de hélio, uma partícula alfa, e se transforma no tório 230. Esse mesmo tório 230, ele está ainda em alta energia. O que ele vai fazer? Ele emite outra partícula alfa, ele se converte em rádio 226. Esse rádio não está aqui, ele vai se convertendo. Todo mundo vai se convertendo até chegar onde? Na banda de estabilidade. Então, materiais radioativos daquele tipo minério que a gente falou, ele tem uma mistura de elementos químicos e ele nunca vai ser igual, porque assim que terminou a conversão, demora tempos diferentes para que essas reações aconteçam, certo? Mas no final da vida desses aqui, eles querem atingir algum elemento da banda de estabilidade. Tá? Emissões beta-, por exemplo, né? O césio 137, ele vai se converter em bário 137 e vai emitir elétrons e antineutrinos do elétron. Então, o que você vê, o que acontece aqui, você converte um próton no nêutron, certo? Ou, né, na verdade, ao contrário, você converte um nêutron no próton, porque o número atômico saiu de 55 e foi para 56, e a massa é a mesma. Então, você converteu césio em bário. No beta+, você converte um próton num nêutron. Então, você diminui o número atômico, você vai de 11 para 10. Você converte o sódio 22 no neônio 22, com emissão de pósitrons, certo? Os beta+, a gente vai ver mais para frente, eles são explorados na parte de imaginamento por PET scan, que eu já falei alguma coisa nas outras aulas, que é a tomografia de emissão de pósitrons. Aqui tem uma tabela resumindo, né, e classificando e resumindo os tipos de emissão nucleares, os tipos de emissores que você tem, a partícula alfa, beta, gama, beta+, prótons e nêutrons. O grau de penetração que eles colocam, a gente não vai falar das capturas de elétrons, tá? O grau de penetração, ele não penetra muito, mas ele pode danificar se ele for um tecido biológico. A velocidade com que essa partícula normalmente tem é 10% da velocidade da luz, C. O tipo de partícula, como que você representa? Hélio 4, núcleo de hélio 4, ou representa desse modo, ou alfa 42, ou normalmente só alfa se você estiver escrevendo num texto, mas o correto seria colocar mais desse jeito. O número de massa, a carga é 2+, e um exemplo, aqui como a gente já falou, é o rádio 226 decaindo para o radônio 222 mais alfa. Por que o rádio é bastante perigoso? Porque radônio é um gás. Então, se você tiver rádio no meio ambiente, você pode respirar esse gás e depois esse radônio tem um tempo de vida de horas ou dias só, ele se converte num outro elemento radioativo em chumbo, né, ou polônio, e aí você vai ter dentro do teu organismo uma maneira fácil de você absorver isso. Então, por isso, rádio é um problema. A Marie Curie andava com amostras de rádios no bolso para lá e para cá, ela morreu de câncer, ela está enterrada lá em Paris, no Pantenon, e no Pantenon o túmulo dela fica no subsolo e o caixão dela é de chumbo, porque ela ficou radioativa de tanto absorver esses materiais no corpo dela, e esses materiais quimicamente acabam sendo parecidos com outros que tem no corpo, e os sistemas biológicos absorvem isso realmente. Tá? O beta-, moderado a penetração, a velocidade é muito maior, que são elétrons, é menor que 90% da velocidade da luz, a maneira como vocês simboliza eles, né? A carga, um exemplo do trítio decaindo para hélio, né? 2, transformando em hélio 2 e com uma emissão. Esse daqui, obviamente, um nêutron se transformou num próton, por isso que virou hélio, o trítio, e a emissão de um elétron. E assim por diante, tem outros exemplos aqui de prótons com velocidades diferentes, né? Prótons de baixa velocidade, tem nêutrons também de baixa velocidade, esses daqui são importantes para reações químicas, para reações nucleares, desculpa, a gente vai ver mais para frente. Então, você tem os dois tipos de reações nucleares que a gente falou, o decaimento e a nucleossíntese. Tá? A nucleossíntese, que a gente já falou na primeira aula lá, que é a síntese de elementos químicos, ela pode ser natural, então no Big Bang e a fusão nuclear nas estrelas, ou a gente consegue fazer elementos químicos por fusão nuclear ou por captura de hadrons. O que são os hadrons? Prótons e nêutrons. Eu posso bombardear uma amostra de um elemento com nêutrons, por exemplo, eu aumento a massa dele, ele fica instável por causa do aumento desse partícula a mais, ele converte esse nêutron num próton e esse vira outro elemento. Ou mesmo bombardear com prótons, que é um pouco mais difícil. Um exemplo disso é o fabricar o cobalto 60, que
ainda hoje é utilizado em radioterapia porque ele é um bom emissor gama. E você substitui o rádio, porque o rádio tem um preço mais caro, porque é mais raro, e ele é mais seguro, porque é aquela história do radônio que eu falei ali, e de fácil síntese também em relação ao rádio que você não sintetiza, você extraía da natureza. Hoje em dia as bombas de cobalto, chamadas bombas de cobalto, né, ou de equipamentos com cobalto, não são substituídos por raio-x de alta energia, mas em alguns lugares você ainda encontra. Então aqui é um equipamento de radioterapia, aqui dentro, né, o paciente está aqui, ele vai ser colocado, você vai alinhar, você vai deixar certinho para mirar. É como se fosse uma lente, aquela lente, a lupa que você põe para queimar alguma coisa no sol, para acender o fósforo, queimar a formiga, queimar o papel, lá que seja. Você foca a radiação no órgão em cima do tumor da pessoa. Então, parte da pele, né, se você pegar fazer o experimento com a lente no sol, você vai ver que ela tem um foco que parece um V. Se você puser a mão fora do foco, você assente o aquecimento, um pouquinho. Mas é no foco que você causa o maior dano. Então, na radioterapia isso acontece também. Você vai lá, a pessoa que faz a radioterapia fica com uma irritação na pele, que é a inflamação causada pela queima não tão alta. Então, se às vezes você tem queimaduras de primeiro grau, quem faz radioterapia, e a ideia é aumentar bastante a temperatura lá dentro do tumor para que ele mate as células por hipertermia, ok? Então, nesse caso aqui, não só por hipertermia, porque a radiação gama quebra ligações químicas e leva as células a entrar em morte celular programada, a chamada apoptose celular. No caso, o emissor gama era o cobalto. Aqui em cima você tem esse sisteminha, aqui dentro dessa câmara você tem pedaços de tipo cilindros ou pedaços de metal de cobalto 60. Aqui você tem uma abertura, que é essa parte de baixo do equipamento, que deixa vazar a radiação. Ele está sempre aqui emitindo. Aqui você tem uma cápsula de chumbo, né, de material absorvedor para não deixar sair a radiação. Isso daqui é pesado. E aí você controla a abertura através desse chamado lentes aqui. Não é uma lente de vidro, é uma lente de metal, tá legal? Abre e fecha e você controla a dose que você tem. Como que você sintetiza o cobalto 60? Você sintetiza a partir do ferro. Ferro comum. Então você pega um bloco de ferro, né? Aço, por exemplo, inoxidável, que tem um pouquinho de carbono e outros elementos, de cromo, mas você converte o ferro. Então você pega esse metal, né, esse bloco de metal, coloca ele num reator nuclear. Por quê? Porque no reator nuclear de urânio, o urânio, como subproduto do decaimento espontâneo do urânio, ele emite nêutrons de baixa velocidade. Então, por que se usa nêutrons? Porque nêutron não tem carga, então o núcleo do elemento químico não vai repelir e evitar. Então, se eu estou jogando um nêutron no núcleo, né, ele vai ser absorvido porque ele não tem repulsão. Se eu jogo um próton, o próton pode ser defletido e ele não é absorvido. Então, nêutrons são bons para fazer essas conversões. Então, o que ele faz? Lá no reator nuclear, por exemplo, tem um na USP, em São Paulo, no IPEM, que é usado para isso daí. Você coloca um bloco de ferro dentro do reator e esses nêutrons emitidos pelo processo de fissão nuclear do reator acabam sendo absorvidos por esse núcleo de ferro. Então o ferro continua sendo ferro, 26, mas aumenta a massa. Então ele vira de ferro 58, ele vai para ferro 59. O ferro 59 é instável, porque você colocou agora um nuclídeo a mais lá dentro, certo? Um hadrão a mais. O que acontece? Ele sofre um processo de decaimento, ele converte um próton num nêutron, certo? Então você tem uma emissão, desculpa, ele converte um nêutron num próton, você tem uma emissão beta menos. Então um nêutron daqui é convertido num próton, então ele vai de 26 para 27, ele vira cobalto. A massa continua a mesma, então é cobalto 59. Esse cobalto, esse material ainda está dentro do reator, então ele absorve, o cobalto agora absorve um segundo nêutron, tá? E ele não muda, ele é cobalto 27 ainda, certo? E ele aumenta a massa, ele vira cobalto 60. Posteriormente, né, aí se você fizer a reação, na verdade é o ferro mais dois nêutrons, não é que o ferro absorve, você tem que ter ferro normal, dois nêutrons, vai virar cobalto 60 e ele vai ter uma emissão beta. Tá? Posteriormente, esse cobalto 60 aqui, ele vai decaindo também. Ele vai decaindo no quê? No cobre. Então, de novo, um nêutron se converte num próton, né? É uma emissão beta menos também.
nessa emissão, nesse decaimento, ele vira um níquel, ele vai para cobalto 20, de 27 ele vai para 28, então ele vira um níquel. Você sente emissão beta- e um antineutrino. Mas não só essa emissão beta-, ele emite dois fótons, que está representado aqui, ó, o cobalto 60, está nesse nível de energia, ele vai ser convertido para decair para o níquel 60 no nível de energia mais baixo. Então, num primeiro processo, ele faz uma emissão beta-, né? 99,88% desse processo aqui, nesse caso, é beta- e pouco gama. Ele vai para um níquel 60 nesse estado de energia. Esse níquel, ele não perde partículas, ele perde energia, por isso ele emite radiação gama. Ele emite um fóton gama com essa energia aqui, 1,1732 MeV, e depois ele emite mais um fóton com uma energia um pouco menor, certo? Ele também pode decair direto para esse nível aqui, com beta-, mas é depois desse primeiro decaimento que você tem os emissores gama, ok? Então, ele sai desse nível de energia e vai para esse nível de energia. A parte boa, para quem usa o cobalto para isso, é que ele leva para diminuir metade dos núcleos de cobalto presentes aqui nessa amostra se converterem em níquel, leva mais de 5.000 anos. Então você tem uma estabilidade muito boa. A parte ruim é que você não tem um equipamento que dure 5.000 anos e no final você vai ter que se livrar de lixo radioativo, certo? Esse é um processo. Um dos efeitos dessa conversão de absorção de nêutrons por ferro, né, é que quando você detona uma bomba nuclear, por exemplo, em regiões urbanas ou próximo, onde tem depósito de ferro natural muito alto, por exemplo, em Minas Gerais, na região do Triângulo Ferrífero lá, esses nêutrons que vão ser emitidos a partir das bombas nucleares que são de plutônio ou de urânio, vai converter o ferro 56, que é o ferro neutro lá da banda de estabilidade, em cobalto 60. Então toda aquela região depois vai ficar por mais de 5.000 anos radioativa por conta disso. Então esse é um processo que você pode fazer para benefício da humanidade ou para estragar uma região do planeta e ninguém poder viver lá. Tá? Chernobyl, por exemplo, a região de Chernobyl não é só o césio, o iodo radioativo que tem lá, mas também tem parte desse processo que impede a ocupação da região lá novamente. Tá? Então, na tabela periódica da IUPAC, né, de 2020, você tem até 118 elementos, né, e todos aqueles, como eu tinha falado, com Z acima ou igual a 90, ou no caso com Z maior que 92, desculpa, esse daqui é Z maior que 92, ou seja, a partir do urânio, todos eles são sintéticos, tá legal? Então, o promécio, o tecnécio são sintéticos, netúnio, o plutônio, todos esses outros aqui acabam sendo sintéticos. Esse cara, esses daqui, olha, você tem essa linha aqui que foi preenchida há pouco tempo, que chegou ao 118, e o organezônio também foi o último. Normalmente os nomes aqui são dados ou do lugar, né, por exemplo, Tenecínio, ou Livermore, que são lugares lá nos Estados Unidos, Moscóvio, ou o Copérnico, por exemplo, são pessoas. Então, o nome do elemento químico se dá, principalmente os radioativos ou sintéticos, ao lugar onde ele foi sintetizado ou ao nome do cientista ou homenagem a alguma pessoa, certo? Nesse caso, que foi em homenagem a um cientista russo que sintetizou ele. Um exemplo, por exemplo, do Copérnico, ele foi sintetizado em 1996 na Alemanha. Nesse caso, eles sintetizaram num acelerador de partículas, né, de hadrons. Eles pegaram núcleos de chumbo, fizeram um alvo, um pedaço de chumbo, uma lâmina de chumbo, e pegaram núcleos de zinco 70, né, e bombardearam, aceleraram esses núcleos, arrancam elétrons, põem em campo magnético e acelera e bate, colide eles com o chumbo. Então o que você faz é, soma essas duas aqui, e você vai ver, olha, dá 278, mas na verdade esse processo emite um nêutron, por isso que fica 277. E se você somar os dois números atômicos, você tem o chamado Copérnico 112. O tempo de vida dele não é longo, ele decai logo, então você faz alguns experimentos com ele, e é desse modo que você tem esse sim. Então esses elementos você não vai encontrar na natureza por muito tempo, você faz para tentar entender esses processos nucleares e a estabilidade que esses núcleos têm, certo? Quem tentou, né, na história, e vocês já ouviram bastante disso, converter um elemento em outros, foram os alquimistas, né, que tentavam sempre fazer a transmutação.
Esse daqui é um quadro do Henning Brand, na Alemanha, que ele acabou descobrindo fósforo quando ele tentava transmutar a urina dele, porque a urina tinha a cor de ouro, né? A ideia sempre é transmutar chumbo em ouro, uma coisa pobre, ruim, que não tem muito valor, né? Numa coisa que é bastante valorizada e que tem realmente valor. Então, no caso aqui, ele usou a urina porque ele achava, pela cor da urina, que a urina tivesse cor de ouro e que ela teria, né, seria o segredo da pedra filosofal. Então ele acabou aquecendo a própria urina e chegou a um ponto que ele converteu, ele formou fósforo dentro da urina, e esse fósforo deu ignição e acendeu e emitiu luz. Então esse quadro aqui está representando o momento que ele descobriu o fósforo, que foi uma das únicas contribuições daquela época da Idade Média, a Idade das Trevas para a ciência, pelo menos, né, de contribuição para a formação de elementos químicos. Eu deixo uma questão aqui para vocês, que depois eu vou cobrar, que é o seguinte: por que que os alquimistas não conseguiram transformar chumbo em ouro? Por que que os alquimistas não conseguiram transformar um elemento em outro? Essa é uma questão importante, tá, para a gente pensar por que que a alquimia nunca ia chegar nesse nível de conversão, por exemplo, de você pegar aqui e transformar dois elementos num elemento novo, ok? Bom, ainda falando sobre a formação do núcleo, da ideia de que você vai ter uma diminuição da energia total, certo? Comparado sempre com os elementos separados, do mesmo jeito que a gente tem nas reações químicas, você forma uma ligação e você tem a energia de ligação química, também na formação de núcleos a gente tem a chamada energia de ligação nuclear, tá? Ou chamada ELIG, né? E a energia do núcleo ela sempre vai ser menor que a energia das partes do núcleo separado, ou seja, se você tiver prótons e nêutrons separados, eles têm uma energia, a energia do núcleo vai ser menor. Quer dizer, que nesse processo de formação nuclear, você sempre libera energia, certo? De um jeito ou do outro. A gente consegue fazer o cálculo de quanta matéria foi convertida em energia pela equação de Einstein, usando a adaptação dela. Então, para mim calcular a energia de ligação, que vai ser a energia final da formação daqueles núcleos, né, eu vou ver quanto que teve de variação de massa, né, vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, considerando aqui esse gráfico, novamente, você tem a massa atômica e aqui a energia de ligação, você vai ver que quanto maior a energia de ligação, mais forte é a ligação. É equivalente a uma ligação química. Se você tem uma ligação química que fornece muita energia quando você quebra, quer dizer que ela estava muito estável. Você precisou fornecer muita energia para quebrar. É a mesma coisa aqui. Então, quanto maior esse valor, mais estável. Para você atingir essa estabilidade aqui, para esses valores, o processo de formação desses núcleos antes do ferro, o processo predominante, né, ferro e níquel que estão aqui em cima, o processo predominante de reação que você tem é a fusão nuclear. Imagina que você vai formar uma molécula, reação química, você junta um reagente com outro reagente e forma reação química. É quase igual aqui, mas diferente nas reações químicas, você tem mecanismos de reação diferentes. Oxidação, redução e assim por diante. É equivalente a isso daqui. Então, na área de química nuclear, nós temos predominantemente dois processos, fusão e fissão. Então, os elementos, né, leves, eles acabam fazendo fusão nuclear para diminuir essa energia, né, total do núcleo, e aí vai ter uma energia de ligação forte. Eles tentam, o sonho do consumo é tentar ser ferro ou níquel. No universo é assim, todo mundo quer se virar ferro ou níquel, que é o de menor energia nuclear. Já para esses elementos mais pesados, a maneira de você fazer isso não é se fundir, mas quebrar o núcleo em elementos menores para tentar se formar ferro, nesse caso aqui, ou elementos mais leves. Então, o processo de fissão é que é predominante. Tá legal? Então, ferro e níquel são os elementos mais abundantes em meteoritos e planetas rochosos como a Terra, porque eles representam a forma mais estável de menor energia de qualquer núcleo atômico. Tá legal? Então, dois tipos de reação que eu estou falando, né? Reações de fissão e fusão nuclear. Na fissão, o núcleo original ele vai se quebrar em dois núcleos menores e você tem uma liberação dessa energia, porque é mais fácil do que ele ficar emitindo. Então, no processo de fissão,
você tem que imaginar o seguinte, o núcleo, ele não é uma coisa rígida, ele é parecendo uma gelatina, ele é uma coisa que é deformável, então é mais ou menos isso daqui. Se você tem um núcleo muito grande e ele deforma, certo, de acordo com as repulsões, então chega um momento que ele pode ter uma deformação desse tipo, onde, perceba que aqui você tem um monte de prótons e nêutrons lá dentro com a força forte. Certo? Nesse daqui existe um movimento dessa parte, dessa massa de núcleo indo para cima e essa massa de núcleo indo para baixo, e o que mantém essas duas partes unidas é somente poucas partículas. Então você tem só essas 3 ou 4 aqui com a força forte agindo nelas. Se você colocar aqui, nesse caso, os vermelhos são prótons, você tem nêutrons aqui, prótons, mas que, por causa desse movimento, como está sendo demonstrado nessa animação, ele não consegue, não tem força para segurar a inércia desse movimento. E aí esse núcleo se parte em 2. Tá? Quando ele parte em 2, né, forma 2 núcleos novos, libera energia, e nesse caso aqui está sendo exemplificado um processo onde ele emite 3 nêutrons também. Então isso daqui é uma fissão espontânea. Tá? Eles núcleos cindem, quebram por oscilações naturais desse tipo aqui, gerando 2 ou mais núcleos, né, de massa semelhante. Parte da massa que eles tinham vai ser convertida em energia. Então, um exemplo aqui do ameriço, né, que ele sofre fissão, ele quebra o núcleo do ameriço 244 e ele gera iodo 134 e molibdênio 107, emitindo 3 nêutrons. Tá? O ponto é, você nunca sabe aonde vai quebrar. Então, esses processos de fissão, ele nunca quer dizer que você gera os mesmos núcleos filhos, os mesmos elementos na fissão. Tá? Então, por exemplo, 35 elementos diferentes que a gente conhece que sofrem fissão, né, mais de 200 isótopos de 35 elementos diferentes são identificados a partir da fissão só do urânio 235. Traduzindo de novo, o urânio 235 pode produzir 35 elementos diferentes e esses 35 ainda se apresentam em forma de 200 isótopos diferentes. Então, essa fissão ela pode ser natural ou ela pode ser induzida. Né? Então, você tem o decaimento natural ou eu induzo ela de novo usando o quê? Bombardeando núcleos pesados com nêutrons. Por que eu uso nêutrons? Porque ele é neutro, ele não vai ser repelido. Então, por exemplo, o 238, urânio 238, tem fissão, porém só com nêutrons de alta energia. São chamados nêutrons rápidos, que é difícil de você conseguir. Os outros, né, o 235, o 233 e o plutônio 239, eles absorvem nêutrons de baixa energia e você induz a fissão neles. Então aqui é um exemplo, se eu pegar uma amostra de urânio 235, que é o urânio que tem pouca quantidade na natureza, se você pega um minério de urânio, o que você tem muito é 238. E aí você tem que fazer o tal do processo de separação e concentração, ou enriquecimento de urânio. Tá? A gente tem isso no Brasil, é feito no Rio de Janeiro pela Nuclebras. Você extrai urânio, que é rico nisso daqui, e o urânio que é útil para fazer energia elétrica na usina nuclear é o 235. Tá? É isso que importa. Tem um pouco 238, mas você enriquece. O enriquecimento, a concentração, assim, 10 até 20% é o que você precisa. Mas a mesma tecnologia que você usa para concentrar esse 235 a 20%, se você continuar, deixa lá o material mais tempo no processo, você chega a 90%, 80%, que você faz uma bomba nuclear. Então a sensibilidade desse material internacionalmente, que as pessoas têm receio, é o seguinte, a mesma tecnologia que você usa para gerar energia elétrica no seu país, só você deixar um tempo mais lá e você pode ter material para fazer uma usina, uma bomba nuclear. Então, nesse caso, uma coisa conhecida é o problema com o Irã ou a Coreia do Norte, mas principalmente o Irã, que quer usar o urânio que eles têm para gerar energia elétrica em usinas nucleares, e a comunidade internacional não confia que o Irã vai usar só para isso, porque ele quer ter uma arma nuclear, e isso cria instabilidade política naquela região do mundo, certo? Então, o 235 é o que todo mundo quer. Por quê? Ele absorve nêutrons de baixa velocidade, de baixa energia, né? E aí o que acontece? Quando ele absorve, ele fica instável e ao invés de emitir
simplesmente uma radiação beta, etc., ele quebra. Então, aquele exemplo que ele rompeu e ele pode quebrar em telúrio 137 ou zircônio 97 e emite 2 nêutrons. Ou em bário 142 e criptônio 91 e emite 3 nêutrons. Esses nêutrons que ele emite são nêutrons de baixa energia também. E aí é o que fica interessante, que é a reação nuclear em cadeia, certo? Você coloca de uma outra fonte, de um outro urânio aqui, um próprio urânio que decaiu acaba emitindo um nêutron de baixa energia, esse núcleo do urânio absorve. Ele quebra em dois. Cada quebra de um núcleo gera 2 nêutrons, que vão ser absorvidos por 2 nêutrons de outro urânio, que gera 4 nêutrons, que gerou 4 núcleos, e que depois vai gerar 8, então é uma progressão geométrica isso daí, que vai aumentando a velocidade e vai gerando cada vez mais energia. Então você precisa controlar essa energia, esse processo, para que isso não ocorra tão rápido que você pode levar a uma explosão. Não só a velocidade que você tem que controlar, mas a quantidade. Se você tiver muito urânio junto acontecendo isso, você perde o controle, você não consegue controlar e ele explode ou funde o urânio. Né? Então, por isso que quando você trabalha para geração de energia, você tem que separar o urânio em pedaços pequenos, varetinhas. Não é como uma bomba que você usa uma esfera pesada e grande. Né? Então, uma animação do processo é mais ou menos isso. Você tem nêutrons, você tem prótons aqui, aí vai vir um nêutron aqui, vai ser absorvido, ele cinge, esses outros vão reagindo e quebrando, e esse brilho que você está vendo é a liberação de energia que é usada, né? Nesse caso, ele emite luz, emite radiação gama, mas principalmente em todas as faixas de comprimento de onda. Aquela uma no infravermelho é que é utilizada para gerar energia elétrica. Tá legal? A gente já vai ver já já. Então, tanto reatores como bomba de fissão, para que você tenha essa reação, a produção contínua de energia, você precisa desse processo de reação em cadeia autossustentada, que você só deu início, depois os próprios nêutrons que são gerados na reação continuam com a reação. Tá? Então você tem uma massa, chamada de massa crítica, que é a quantidade a partir da qual essa reação acontece. Né? Então poucos nêutrons escapam daquela massa. Se você tiver uma massa muito grande, você não consegue controlar parar essa reação e você pode explodir. Numa usina nuclear, como eu falei, né, aqui tem uma animação, aqui é uma foto de Angra 1, que está lá no litoral do Rio de Janeiro. Normalmente você tem que estar no lugar que tenha água, para você usar para resfriamento, condensação da água do reator. Então você tem prédios que têm esse formato aqui de cúpulas, né? Esse prédio tem paredes de concreto de 3 metros, 2 metros de espessura, né, para aguentar uma explosão. Não foi o que aconteceu lá em Fukushima, por exemplo, não aguentou a explosão. Um reator nuclear é um sistema fechado. Então, essa parte amarelinha aqui, olha, é um sistema fechado, você não tem vazamento. Tudo que está aqui dentro está vedado, trabalha sob pressão. É como se fosse uma panela de pressão, certo? Imagina que você tem uma panela de pressão que de dentro da válvula da panela sai uma serpentina e que você vai usar a água, o vapor aquecido para essa temperatura dessa serpentina que foi gerada, que aqueceu por causa do vapor gerado pela panela de pressão, ou pelo fogo lá do fogão, você vai usar para girar uma turbina a vapor. Tá legal? Uma turbina que usa vapor, esse vapor acelera os discos da turbina que está aqui no eixo do motor elétrico, e isso daqui gera eletricidade. Depois você condensa esse vapor, tá ok? Usando a água que está lá de fora, por isso que tem que estar aqui perto da água, sempre uma usina nuclear está perto da água. Você condensa essa água, volta para cá, vai ser aquecido novamente, gera eletricidade, vai para a sua residência. Tá? Então, ao invés de você usar na panela de pressão fogão, se você tivesse um pedaço de urânio lá dentro, ele estaria quente, emitindo radiação por causa da fissão nuclear, e é esse calor que você usa para gerar, para aquecer a água dentro da panela de pressão, passar pela serpentina e aquecer a água lá fora. Então, aqui você tem o reator, propriamente dito. Esses vermelhinhos aqui são as barras de urânio, que têm que ser mantidas distantes uma das outras, porque elas estão gerando nêutrons, e os nêutrons estão sendo absorvidos de uma barra para outra, e está gerando a fissão. Para você controlar essa velocidade, você abaixa essas barrinhas, outras barrinhas aqui, que são feitas de materiais absorvedores de nêutrons. Pode ser grafite, pode ser barras de boro, normalmente, né, que são os mais utilizados. Então veja, se eu quero parar a reação
em cadeia, o que eu faço? Eu abaixo totalmente essas barras, os nêutrons não chegam no outro lugar. Se eu quero acelerar, eu levanto essas barras, certo? Então, quanto mais levantada estiver a barra, mais fissão está acontecendo, maior a temperatura, mais energia eu gero. E eles controlam desse jeito. Então, basicamente, uma usina nuclear é uma panela de pressão que eu controlo a temperatura lá dentro para gerar vapor, certo? E esse material, essa água que tem aqui dentro, o reator está dentro da água, é a água que absorve o calor, ela acaba aquecendo, como é um sistema pressurizado, né, a temperatura chega a 300 graus, a temperatura da água, sob pressão ela não vira vapor, mas essa serpentina está a 300 graus e essa água aqui que não está sob pressão, certo? Ela se transforma em vapor que gira a turbina. Então, esse sistema aqui não sai material radioativo daqui de dentro, ele é fechado. Quando você perde, por exemplo, acabou a energia elétrica, tá? O que acontece? Naturalmente, essas barras aqui, porque isso daqui é tudo mantido por energia elétrica. Eu estou gerando energia, mas eu estou usando para mover os motorzinhos que levantam e abaixam a barra que controlam a reação. Se acabou a energia, essas barras caem automaticamente e param a reação, o reator parou de ficar quente, beleza. Em Fukushima, em vários lugares, em Chernobyl isso aconteceu também, né? Mas em Fukushima foi o seguinte, ao invés de eles usarem esse sistema de cair a barra por gravidade, a barra deles vinha por baixo. E eles tinham sistemas de geradores, tudo mais. Bom, o tsunami veio, falhou tudo, as barras ficaram para baixo, eles não tinham como controlar porque não tinha mais energia elétrica, e isso daqui aqueceu tanto que o prédio explodiu e jogou material radioativo para fora. Tá? Em Chernobyl aconteceu também algo parecido, né? Só que lá foi uma falha que eles não abaixaram as barras, de novo explodiu o prédio, o material fundiu, foi para o subsolo, e todo esse processo emite muito césio e iodo, né, que a gente absorve no corpo. Então esse é um dos problemas. Uma fonte natural de emissão radioativa, que é aquela uma que eu falei lá no início, que o detetor Geiger estava detectando, né, é o próprio planeta. Então, no interior, o magma que você tem no interior do planeta é rico em material radioativo, principalmente urânio 238, 235, tório e potássio 40, certo? Parte desse potássio 40 está nos seus ossos. Por quê? A Terra, na verdade, esse magma aqui, vamos dizer, é o meio do Oceano Atlântico, então a costa terrestre, aqui a crosta terrestre, ela rompe parte desse magma, vaza para fora, certo? E resfria na água do oceano e vira outra crosta terrestre. Enquanto isso, essa parte aqui da crosta é empurrada, ela encontra outra parte, são as placas tectônicas, e ela é enfiada para baixo, funde, então é um processo contínuo de reciclagem da própria crosta terrestre. Então, durante bilhões de anos, milhões de anos, isso daí acontece, vai sendo reciclando, então parte desse urânio vem para fora, e é o urânio que a gente acha nos minérios e que usa para fazer energia elétrica. Então, a parte interna do planeta é altamente radioativa, certo? A crosta, obviamente, absorve, mas parte do calor que está aqui embaixo e que mantém o núcleo do planeta líquido, o núcleo sob pressão e tudo mais, é gerado por decaimento radioativo. Então, o calor interno do planeta Terra, que mantém o magma existindo na forma líquida, é decorrente de fissão nuclear, certo? 50% da emissão de calor para fora do planeta vem disso daqui. Então, se a gente não tivesse isso, o planeta simplesmente seria inabitável por causa da temperatura ser abaixo de zero, 250 abaixo de zero, que é a temperatura lá do espaço. Tá legal? Para vocês terem uma ideia, a cada segundo a Terra emite 40 terawatts de energia. Em 2011, que é o dado mais confiável até agora, o planeta, durante o ano inteiro, consumiu 15 terawatts por segundo. Então, se a gente conseguisse capturar essa energia do próprio planeta, né, a gente teria mais de 2 vezes energia sobrando do que o consumo do planeta. De 2000 anos para cá, houve um aumento disso, mas chegou a 20 terawatts, então ainda a gente continua com energia sobrando, né? Em alguns países, essa energia é utilizada para, principalmente países que têm essa crosta que é fina, eles enterram tubos, né, de água pressurizada, é aquecido pela lava, e aí, ou pelo calor que sai de lá, eles utilizam também do mesmo jeito, são as usinas geotérmicas, tá, para aquecer e girar turbinas. Aí a pergunta que surge é, qual é a ordem de grandeza dessas energias envolvidas numa reação nuclear?
Lembrando que ali, no caso das reações, são duas forças. A força forte, que é aquela que você tem que vencer para fazer a separação dos elementos do núcleo, né? A gente fala que ela tem intensidade 1, o alcance dela é 10 a menos 15 metros, e a partícula que mantém ela são os gluons, tá? E a força fraca, que ela está envolvida nesses processos de decaimento nuclear, a intensidade dela é 1 milhão de vezes menor do que a força forte, ela atua em 1000 vezes, o alcance dela é 1000 vezes menor que a força forte também, e as partículas responsáveis são dos bósons. Para ter uma ideia da energia envolvida, vamos fazer um cálculo, tá? Então, vamos calcular a energia liberada em joules quando 1 grama de urânio 235 tem uma reação de fissão. Veja, eu estou contando que todos os átomos desse 1 grama de urânio vão ser convertidos pela reação de fissão. Eu vou jogar um nêutron nele lá, para ele ficar instável, vou provocar essa reação, e ele vai virar bário e criptônio mais 2 nêutrons dessa emissão, como a gente acabou de ver no exemplo das slides anteriores. Então perceba uma coisa interessante, se você somar 142 com 92 e mais os 2 aqui, vai dar 235. Aí você fala, ué, mas você não estava convertendo nessa... Da onde sai a energia disso daí? Na verdade, quando a gente escreve essas massas aqui, essas massas nós estamos arredondando, né? Então, não é 235, é 235,04. Não é 142, 141,94 e assim por diante. Então, nós temos que considerar essas massas atômicas aqui, a própria massa do nêutron, para poder fazer esse cálculo, tá? Então, aqui é essa reação, as massas estão aqui, nós vamos usar essa forma aqui para ver qual é a variação de energia que teve. Então, eu tenho que calcular, para saber quanta energia foi liberada antes e depois, né? Depois em comparação a antes, eu tenho que saber se houve variação de massa. E nessa escala de poucas coisas. Então, eu faço o ΔM. O que eu faço? Eu faço a reação, somo as massas dos reagentes. Então, eu somei as massas do urânio mais o nêutron, dá 236,05 unidades de massa atômica, certo? E depois eu somo a massa dos produtos, que é o bário, o criptônio e 2 nêutrons. Somando a massa dos produtos, eu tenho 235,86. Então, perceba que daqui para cá, na reação, houve uma variação de massa. Pouquíssima. Tem uma variação de 0,19 unidades para cada átomo de urânio convertido que sofreu a fissão. Parece muito pouco, mas toda essa massa aqui, ela foi convertida em energia, tá? Eu quero transformar isso daqui em massa em gramas ou quilogramas. Então eu sei que 1 unidade de massa atômica é esse valor em quilogramas, 10 a menos 27 quilogramas. 0,19, que é isso daqui que eu quero. Por que eu estou com esse sinal negativo? Quer dizer que foi emitido, quer dizer que essa massa diminuiu, por isso esse sinal negativo. Então eu deixo o sinal aqui só para fazer, mas ele não entra, não conta na conta matemática. Então 0,19x. Isso daqui, tá, é quanto que representa essa variação de massa aqui em quilogramas. Por que eu fiz isso? Porque eu vou colocar agora aqui para saber quantos joules eu vou conseguir, né, com essa variação de massa. Então, o ΔI vai ser a massa em quilogramas, vezes a velocidade da luz em metros por segundo, elevado ao quadrado. Então, para cada átomo de urânio, quanto essa massa, certo, equivale em energia que foi liberada. 2,83, 94,55 vezes 10 a menos 11 joules. Beleza, isso é para um átomo de urânio. Agora eu quero saber para 1 grama de urânio. Então, eu tenho que saber quantos átomos de urânio tem num grama, e eu pego o número desses átomos e multiplico aqui pelo valor de energia de cada átomo. Uso, né, o mol para saber, então 1 mol de urânio é 235,04 gramas. 1 grama vai ter quantos átomos lá? Então eu sei que em 1 grama de urânio eu tenho 2,56, 13 vezes 10 a 21 átomos. Se cada átomo me dá isso daqui de energia, é só multiplicar esses dois números para eu saber quanta energia vai ter. Fazendo essa conta, eu vou ter um número que é, se lembra desse sinal negativo aqui, é só porque é liberado, certo? 7,3 vezes 10 a 10 joules, ou 73 gigajoules é a quantidade de energia que 1 grama de urânio convertido em fissão vai me dar. Não é que desapareceu os átomos, simplesmente eles foram convertidos num outro átomo. Ele sai 73 gigajoules.
A gente não tem muita noção disso, né? É difícil ter noção. Então vamos lá, só para ter um nível de comparação. Essa quantidade de energia é 1,3 milhões de vezes maior que a energia produzida pela queima de 1 grama de metano. Então, a energia que sai do metano é energia de ligação química, de eu quebrar ligações químicas, fazer a reação com oxigênio e converter em CO2 e água. E veja que no caso do metano, você tem 15 mais de 15 vezes mais átomos do que em 1 grama de urânio. Se você contar quantos átomos ou moléculas até de metano você tem nessa massa, você vai ter 15 vezes mais átomos, contando todos os átomos lá que você tem de carbono e hidrogênio, do que em 1 grama de urânio. Então, portanto, a energia nuclear é muito maior, a energia que é liberada numa reação nuclear, é muito maior que numa ligação química. Por isso que usinas nucleares, né, elas são, você tem pouca massa lá, mas a energia que você libera daquela quantidade, daquela reação naquela pouca massa é muito grande. Por isso que elas são importantes nesse sentido. O problema é o lixo nuclear. Tá? Ainda assim, você não entendeu, provavelmente, o quanto que é 73 gigajoules, porque você fala 1 grama de metano, nunca fiz isso, nunca vi isso queimar na vida. Vamos fazer, então, com unidades que você entenda. Tá? Então, vamos transformar os joules em calorias. Então, 73 gigajoules equivale a 305,14 gigacalorias. Não é quilo, não é calorias, é gigacalorias. Então, ainda assim, você não vai ter ideia de quanto é. Vamos converter em unidades que você entenda. Vamos converter em cerveja. Então, uma latinha de cerveja de 350 ml tem em torno de 150 calorias. Eu estou falando de 300 gigacalorias. Então, quanto isso equivale em latinha de cerveja? Equivale a 2 bilhões de latas de cerveja. É como se você, para consumir ou para gerar energia que 1 grama de urânio fazendo a fissão gerou, você teria que tomar 90 mil latas por dia durante 60 anos, certo? Ninguém consegue fazer isso, eu acredito. Você não toma cerveja. Tá bom, vou fazer batata frita. Tá? Um saco desse daqui de batata frita tem 1.242 calorias. Ele equivale, a energia que sai de 1 grama de urânio equivale a 59 milhões de sacos de batata frita. Você teria que comer 2.730 sacos por dia durante 60 anos para consumir a energia que é liberado em 1 grama de urânio, certo? E isso é o valor de grandeza desse tipo de energia que a gente está falando. E por isso que ele tem uma importância comercial tão grande. A gente continua na segunda parte e vamos ver depois, no final, o efeito também biológico, que vai ser o mais importante.